lá hoje, 1 Samuel capítulo 8. Vamos, antes de entrar no texto, vamos lembrar algumas coisas. Capítulos 4 a 7. O que nós vimos? Capítulo 4, a batalha da arca, né? A arca da aliança é levada para a batalha contra os filisteus. Tem lá aquela chamada famosa mandinga de Israel, né? Se perdermos, então vamos colocar a arca aqui, que esse objeto vai nos fazer ganhar. Afinal, Deus não vai passar por essa vergonha. Ele está conosco. E Deus não se compra, né? Deus não é desse tipo. Você quer a folha? A folha está lá atrás. Não? A prancheta? Esse está lá atrás. Tá bom? E nós vimos então que Israel perde a batalha, a arca é levada para a terra dos filisteus, não é? Tem ali, e com isso o Senhor cumpre a sua promessa de eliminar o sacerdócio de Eli e seus filhos. O Senhor está cumprindo a sua promessa, o Senhor está dando solução por meio de uma derrota. O Senhor está solucionando o problema de Israel ali de corrupção no sacerdócio. Só que a arca está nos filisteus e ali o Senhor mostra que Ele é capaz por si só de derrotar os inimigos. Deus é capaz de derrotar inimigos, não precisa de ninguém, né? Ele não somente conduz seu povo à vitória, mas ele vence por seu povo. E Samuel desaparece da história aí dos capítulos 4 a 6. Nós vimos do 1 a 3 que Samuel nasce, é a solução de Deus para o povo. 4 a 6, Eli e seus filhos são eliminados do sacerdócio. O Senhor mostra que Ele é glorioso, né? E Cabode, a glória se foi, mas Ele está falando que não, eu sou glorioso, a glória está aqui em mim. Então Ele se mostra glorioso até na terra dos filisteus, com aquela batata quente de arca para lá, arca para cá, e maldições, né? Vem as pestes, os ratos, lembra disso? Os tumores. Até entre o povo de Bet-Semes, que é dentro de Israel, também tem punição, porque o povo não trata a arca como deveria tratar. Uma cidade de levitas não faz com a arca o que deveria ser feito. Então a arca vai para Kiriat Jearim, fica lá por 20 anos, e semana passada nós vimos o que acontece, né? Lá em Kiriat Jearim, o povo clama, tem arrependimento verdadeiro. E nós vimos semana passada os três ofícios de Samuel muito claros, não é? Ele é o profeta que chama o povo ao arrependimento, põe o dedo na cara do povo e fala: se arrependam, abandonem os seus balins, seus ídolos. O povo se arrepende, mas ele também é sacerdote, Samuel, não é? Porque tem uma guerra vindo à tona ali contra os filisteus de novo. E o povo pede para Samuel agora orar. E no seu papel de sacerdote, ele ora e sacrifica. E o Senhor dá a vitória. E o último ofício é o de juiz, de governante, porque o texto da semana passada terminou com ele julgando Israel. Todo Israel reconhece que ele é juiz. Então nós vimos claramente as três funções de Samuel, que nos apontam para as três funções de Jesus, três ofícios de Cristo. E hoje é um texto de transição, porque o capítulo 9 vai começar a falar de Saul, o primeiro rei. Hoje é a transição. Antes da história de Saul, tem um relato a ser narrado aqui. Como é que a monarquia começa, né? É a próxima fase de 1 Samuel, começa agora no capítulo 8 e vai até ali, vamos contar com Saul, capítulo 12, depois vem Davi, mas aqui começa a transição para a monarquia. Tá? Samuel está julgando Israel, ele é juiz, ele está... O que o juiz fazia, além da sua função militar? Orientava o povo na lei, trazia o povo de volta para a lei, exortava, advertia. Então, começa aí o nosso texto. Vamos lá? Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Alguns aqui dizem que cerca de 25 anos se passaram aí entre os capítulos 7 e 8. Samuel está envelhecido agora, tá? Já é idoso. Então tem uma mudança de circunstância. Ele é velho, ele já está à beira da morte. O grande juiz Samuel está prestes a deixar a vida. Ele vai morrer em breve. E o que ele faz? Ele designa seus filhos como juízes. Ele introduz
um sistema hereditário de juizado. O problema é que isso é um problema, não é? Porque, como assim? Quem que levanta juízes? É Deus que sempre levantou juízes, não é? Nós sabemos que, como sacerdote, Eli tinha feito isso com seus filhos, e nós não sabemos com que autoridade Samuel constituiu seus filhos como juízes sobre Israel, porque normalmente os juízes eram levantados pelo próprio Deus, e não era uma questão de ser filho de juiz, não era isso, era Deus quem levantava. E isso é um problema, porque governo hereditário é um problema, né? Filho de pastor não é pastor, não é? Né? Tem uma questão de chamado pessoal para isso. E infelizmente nós vemos isso em algumas linhas, né, do evangelicalismo, que a família do pastor se perpetua no poder. O filho que agora herda o que o pai conquista, mas isso não é questão de herdar, isso é questão de chamado. Mas muitas vezes isso acontece. E, se você se lembrar, teve uma vez em Juízes que um filho de um juiz quis continuar e ser rei. Até o nome dele é Meu Pai é Rei. Abimeleque era filho de Gideão. Lembra disso? O filho bastardo de Gideão, lá com uma concubina, quiseram levantar Gideão como rei. Deus falou: não, o Senhor que governa sobre vocês. Mas logo que ele fala isso, ele tem muitas mulheres, tem muita riqueza, e coloca o nome de um dos seus filhos de Meu Pai é Rei. Ele fala que quem governa é o Senhor, mas ele age como um rei. Só que o filho dele se levanta como um rei mesmo, né? Tivemos um problema ali. Então, o próprio Samuel ter constituído seus filhos como juízes nos mostra um problema. Samuel é um mediador imperfeito, né? Ele tem suas falhas, olha aí. Ele é imperfeito, porque é Deus quem fornece isso. Bom, o primogênito, o primeiro, o mais velho, chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Então, olha só, Joel, o nome significa Yahvé é Deus. Joel, sempre tiver El no nome, é Yahvé, tá? Ela, ou Deus, né? Yahvé é Deus. E Abias meu pai é Yahvé. Abi é pai, né? Apa, lembra da Apa? Tudo tem Abi é pai, tá? E Ia é uma contração de Yahvé. Então, Abia. Então, Yahvé é meu pai. Esses são os significados dos nomes dele, tá? Então, são nomes de filho de crente, né? Assim, qual é seu nome? Meu nome é Josias. Não é crente, né? Natanael é filho de crente. Aqui é filho de crente, né? Joel e Abias. Meu pai é Yahvé. Nosso pai é Yahvé, e Yahvé é Deus. E Samuel, preparando-se para o futuro que estava acabando, ele nomeou seus filhos que oficiaram lá em Berseba. Você lembra onde é Berseba? Quem lembra assim? Norte, sul, leste, oeste de Israel. Lembra lá Israel, aquele retângulo? Berseba é uma cidade importante porque ela é um marco geográfico. É sul, de Dan a Berseba. Já ouviram isso? Do norte ao sul. Berseba é o extremo sul de Israel. Tá? Vou colocar um mapa aqui. Berseba é extremo sul. Aqui, ó. Lá embaixo. Olha como tem tudo para cima. Berseba é lá embaixo. Ó. Aqui já começa um desertão. Não tem habitação para cá. Berseba é o extremo sul. Onde é que Samuel oficializava ou oficiava o seu juizado? Lembra? O texto logo anterior, versículo 17 do capítulo 16, de ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa. Então, ó, Samuel era juiz aqui nessa região, Betel, Gilgal e Mispa. Ele ficava por aqui, Efraim, Benjamim, ele de ano em ano rodava isso, a distância para cá. Então ele colocou os seus filhos lá, representantes de um juiz ali, fazia esse ofício de juiz lá embaixo, no território sul.
longe do circuito que Samuel fazia, já um senhor idoso, né? Talvez tenha sido essa a motivação de Samuel. Olha, eu vou colocar meus filhos para ver como é que as coisas estão lá embaixo, não tenho como ir para lá, é distante, vão lá para o sul e vejam como estão as coisas lá como juízes. Mas, olha o versículo 3 do nosso texto aí. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele Samuel. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram os direitos. Então, esses filhos de Samuel se revelaram desqualificados. Não é porque é filho de juiz que é juiz. Eles se mostraram ser desqualificados para isso, né? Porque, parecidos com o filho de Eli, eles eram mais interessados no que eles podiam ganhar para si, do que eles podiam servir. Eles queriam para si, né? Então, eles estavam lá no extremo sul, Samuel não podia supervisioná-los, bem diferente de Eli, né, que estava ali com os seus filhos. Aqui Samuel não podia supervisionar os seus filhos, né? Então eles recebiam suborno, ou seja, imagina assim, faz uma vista grossa aqui, Joel e Abias, estou fazendo, mas toma aqui uma grana, alguma coisa, finge que não viu. Isso é suborno, né? E eles, avarentos, eles queriam para si, aceitavam. Eles estavam indo diretamente contra a lei. Abre aí Deuteronômio 16. Deuteronômio capítulo 16. E 19. Se a tua Bíblia aí tem um subtítulo, está assim, deveres dos juízes, né? Não é Bíblia isso, mas é uma facilidade aí que os tradutores colocaram, que os editores colocaram. 16, capítulo 16, versículo 18. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Então veja, há uma prescrição clara. Juiz, suborno não, seja justo. Na lei está escrito isso. Então, eles estavam indo diretamente contra a lei de Moisés. Claro, isso é óbvio, né? Deus de Israel é justo, ele exige justiça. Então, isso era uma clara proibição de Deus. E a história de Eli se repete, né? 2 filhos corruptos. E agora os filhos de Samuel também são corruptos. Que tipo de pai era Samuel? A gente não sabe. O autor não coloca como é que Samuel criou os seus filhos. O autor vai para onde interessa. Ele quer mostrar a transição, qual foi a causa de Daqui a pouco a gente vai ver o versículo 4, os anciãos vão reclamar disso. Então isso vai ser a causa para que haja uma reclamação. Então o autor não quer mostrar passo a passo da paternidade de Samuel com seus filhos. Não se sabe se Samuel foi um pai negligente ou não. Ele era homem de Deus, ele era grande, Samuel era muito importante. Mas os filhos longe dele, o nome da esposa, percebe? A Bíblia filtra, os autores filtram o que querem que a gente saiba, ok? Então, será que Samuel era muito ocupado e não percebeu isso? Apesar de ser um servo, ele não garantia o caráter dos filhos. E não é garantido mesmo, né? Nós criamos nossos filhos para o Senhor, mas não é garantido. Precisamos estar sempre atentos. Não podemos culpar Samuel aqui, mas podemos dizer, ele colocar seus filhos como juízes é algo que claramente não é prescrito isso. Quem levanta juiz é Deus. Mas vamos lá, versículo 4. Está aqui o problema, de 1 a 3. Tá? Samuel coloca os seus filhos e eles são pessoas corruptas. Lá longe de Samuel, lá no sul. 4. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Lembra que Ramá é a casa de Samuel. O capítulo anterior ali, versículo 17 do capítulo 7, diz ali, porém Samuel voltava a Ramá, porque sua casa estava ali. Então ele julgava de casa, tá, na região montanhosa de Efraim. Então os anciãos de Israel foram até ele. Anciãos aqui são os
presbíteros, os representantes, é isso, tá? Representam o povo, os anciãos, é isso. Então, eles sabem o que está acontecendo em Berseba e vão lá para Samuel, procurar Samuel, porque ele é o juiz, eles vão expressar as suas preocupações. Versículo 5, que lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Percebam que os caminhos de Samuel eram reconhecidos como bons caminhos. Ele tinha uma postura muito positiva, mas os filhos não. E aí qual é a solução dos anciãos? Constitua-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Então veja, com essa preocupação, com esse problema em mente, os anciãos vão a Samuel, considerando ali talvez o fiasco dos filhos de Eli, a experiência que já tiveram, podendo até entender um pouco essa preocupação desses anciãos. Mas importante, eles não foram consultar Samuel, eles foram levar a solução. E isso aqui é um texto difícil esse de hoje, porque tem coisa, e aí, eles estão certos ou não? Não há problema em pedir um rei, o problema é que eles chegam com, já dizendo, faça isso. Já colocando a solução para Samuel. Isso, a gente precisa abrir o olho para isso, tá? Eles não consultaram o Senhor por meio de Samuel. Samuel, consulte ao Senhor sobre o que devemos fazer, ou então, exorte os seus filhos. Eles vão com a solução. Eles sabiam quem era Samuel, e eles não buscam a solução de Deus por meio de Samuel, eles levam a solução, tá? Eles foram unânimes, então eles foram lá para que Samuel nomeasse um rei sobre eles, para que governe Israel como todas as nações. E a palavra nações ou povos aqui é um termo em hebraico que é para gentios, não judeus. A gente sabe o peso que tem isso, não é? Você dizia assim: olha, nós queremos alguma coisa igual aos gentios. Soa estranho para Israel. Mas você quer alguma coisa como os gentios? Não estou entendendo. E eles dão esse argumento, tá? Mas uma questão é que Deus já anteviu isso, já disse que isso ia acontecer. Volta lá para Deuteronômio 17. Deus já disse que isso ia acontecer. Mas tem detalhes que a gente precisa olhar. Deuteronômio 17, 14. Deuteronômio 17, 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuires, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Olha só, Deus falou, isso vai acontecer, Deuteronômio, 400 anos antes, ou até mais. Quando vocês entrarem lá, vocês vão querer um rei. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Um homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre mim, e sim um dentre eles. Eu quero um crente, um israelita. Não vai me colocar um gentil aí. É como eu quero, o Senhor está dizendo. Vocês estão dizendo, nós queremos como as nações. E Deus está dizendo, é como eu quero. Porém, este 16, não multiplicará para si cavalos. Ou seja, o que é ter muitos cavalos? Ter poder militar, não é? Nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres. Aí se lembra de Salomão, né? Para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Ou seja, o rei é como eu quero. E o rei como eu quero é bem diferente do rei que as nações têm. Porque o rei como eu quero vai escrever esse livro e vai ler sempre para não perverter os caminhos. Um rei como eu quero não é um rei que vai tomar para si dinheiro.
poder. Esse é um rei como eu quero. Eu sei que vocês vão pedir, mas vai ser como eu quero. E aqui a gente vê o povo dizer, nós queremos o rei como as outras nações. Então vamos olhar mais um pouco sobre isso, tá? Então, observe por que o povo pede um rei. Eles querem resolver um problema de liderança. Porque olha a argumentação deles. Para que nos governe. Ué, vocês não são governados? Vocês têm um rei, um juiz, sacerdote, profeta, do calibre de Samuel. E vocês não são governados. Nós queremos alguém que nos governe. Quem governa Israel? Deus por meio do seu mediador ali. É Deus quem governa, por meio da sua palavra. Mas eles querem alguém que os governe como os outros povos. Então não é uma rejeição de identidade aqui. O povo está rejeitando a sua identidade de nós somos povo de Deus, é Ele quem nos governa. A força do povo está em Yahvé e não em alguém que os governe. Porque a gente vai ver no capítulo 12 que tinha ali uma ameaça de um tal de Naás para atacar os amonitas. Vamos ver lá 1 Samuel 12, já para eu explicar isso. 1 Samuel 12, 12. Um pouco mais para frente, 1 Samuel 12, 12. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegesse e que pedisse, e eis que o Senhor vos deu o rei. Então, é possível que tenha uma questão ali de insegurança militar, e o povo está querendo alguém que governe o povo. Então, o problema aqui não é o pedido de um rei, mas é a motivação do pedido. O Senhor parece que não está nos governando. Samuel está velho, vai morrer, os filhos são ruins, queremos alguém que nos governe, já com a solução. Uma substituição de confiança, uma monarquia, e não um clamor por livramento em primeiro lugar. Deveria ter sido um clamor, não é? Isso é um contraste com o capítulo 7, porque o capítulo 7, o povo se arrepende, expressa o seu arrependimento genuíno, e o Senhor age como um rei, porque o Senhor vence aquela batalha para eles. O Senhor é que vence por meio de trovejar sobre os filisteus. O povo arrependido não pediu alguém que os governasse. Mas Samuel está ficando velho, os filhos são corruptos, e o Senhor, cadê isso? O Senhor está aqui ainda. Então, o ideal seria, Samuel, o que faremos? Consulte ao Senhor. Nós somos submissos ao governo do Senhor. Estamos preocupados com isso. Mas temos um erro que parece o capítulo 4. Israel dita o que tem que ser feito. O capítulo 4 traz a arca, que vai salvar a gente. Os anciãos ditam o que tem que ser feito. Então, precisamos lembrar das lições ensinadas ali antes em 1 Samuel, né? Deviam esperar a palavra de Deus por meio do profeta e não levar já a solução. Mais uma vez, Israel tem a própria ideia sobre o que precisa ser feito. O raciocínio o sistema de juízes não estava funcionando, Samuel estava perto da sua morte, tinha ameaça militar, tinha ameaça dos povos em redor, então precisamos de um rei, então você tem que providenciar o rei para nós, um tipo de governantes que as outras nações tinham. Eu acho que também essa vontade de ter o rei já ter sido velho. Então, veja só. E assim, achava bonito um rei vindo na frente. Mas veja só, lembra que Juízes termina assim, cada um fazia o que achava reto, não havia rei em Israel. Juízes está antecipando que precisa de alguém que coloque o povo na linha, porque cada um faz o que quer. O problema aqui não é o pedido, mas a motivação por trás. Por isso que é difícil aqui, mas Deus falou que eles iam pedir. Sim, mas eles estavam rejeitando aqui, eles estavam colocando uma solução para um sistema, e não no Senhor. A solução muda o sistema. Tá, Juízes queremos rei. Mas não houve assim, Samuel, consulta-nos ao Senhor para isso. O que faremos agora? Podemos dizer assim que
poderia conceder esse rei, mas acho que está fora de momento. O momento que eles fizeram era eles seguindo. Pois é, eu acho que o problema é isso. Eu tenho aqui a solução pronta. É isso que você tem que fazer, Samuel. Como foi com a arca? Traz a arca. Não, peraí. Vamos consultar o mediador, que no capítulo 7 vimos qual o calibre desse cara. Ele orou, Israel ganhou a batalha. Ele sacrificou, olha o tamanho de Samuel. E eles não consultaram, eles chegaram assim, faz isso. Aí já sabe o que tem que fazer, é rei. Tem que ser rei. Esse é o problema. Claro que o rei estava nos projetos de Deus. Foi dito a Abraão, de ti nascerão reis, de ti virão reis. Né? O cetro não se apartará de Judá. Gênesis 49. Já estava nos planos. O problema é o povo pedir como pediu. Esse foi o problema. Tá? Vamos seguindo. 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Olha impressionante a postura de Samuel, né? Ele vai orar ao Senhor, triste, desagradado, magoado. Ele vai procurar quem ele tem que procurar, né? Se sentiu rejeitado por essas reivindicações, né? Ele serviu a nação com fidelidade durante a sua vida, e agora na velhice, dá um rei pra gente, Samuel. Então o papel aqui... Eu acho que é por causa dos filhos dele, dos 2 filhos que estavam mandando ele. Exato. O problema é, você está velho, seus filhos são corruptos. Não, mas aí eles, quer dizer, se levantaram para falar com ele, mas por quê? Por causa dos 2 filhos dele, não foi nem por ele. Da situação, porque eles reconheciam que os caminhos de Samuel eram bons, não estão andando nos seus caminhos, mas Samuel não recebe bem isso, não recebe bem isso, né? Então ele se coloca como mediador aqui, ele vai buscar o Senhor em oração, ele corretamente coloca o Senhor em oração, seu descontentamento, em vez de ficar remoendo, enfim, ele leva a sua causa a Deus em oração. Um autor que eu li aqui disse assim, o pedido dos anciãos é ruim por seus motivos, porque representava uma rebelião contra o governo de Deus, egoísta porque era inoportuno, porque era do tempo de Deus. Por isso que é egoísta, porque não é oportuno ali. É assim que tem que fazer. E covarde em seu espírito, porque eles buscavam um sistema que eliminasse uma necessidade de nós confiamos no Senhor para vencer por nós, para governar por nós. Eles queriam uma figura que os liderasse em batalha, que vencesse. O Senhor tinha acabado de ganhar para eles. Então tem toda uma questão aqui de motivação do coração e de querer imitar os povos de fora, né? A alternativa então não era uma busca a Deus. Esse é o problema. Eles não buscaram ao Senhor, eles trouxeram a solução. Pois não. Tudo que é feito sem fé é pecado no Novo Testamento. Eu acho que tem uma falta de fé aqui, assim, o Senhor é nosso governante, vamos esperar nele, qual é a solução que ele trará para nós? Falta de fé, eu diria isso também. Vamos confiar, o que é fé? É confiar que o caráter do nosso Deus não nos deixará. Eu creio nisso, ainda que eu não veja, ainda que tenha um senhor idoso morrendo e 2 filhos corruptos, mas eu confio e descanso no meu rei, no meu governante. Eles não pediram nem de acordo com as promessas de Deus. Deus tinha a promessa de cetro e tinha a proposta. Eles poderiam pedir em função da promessa, como prometeste lá atrás. Baseado no que o Senhor tinham as escrituras para inclusive se basear, conforme prometeste, mas eles trazem a solução. Faz, porque nós queremos como os outros povos têm. Penso também que será falta de fé aí, tá? Então, 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então, tanto Deus Samuel era escolhido. Isso, tanto Deus quanto o Bu até falou semana passada, né? Rejeita o mediador, não rejeitando, apenas que levantou o mediador, né? Então, Deus sabia como responder aos anciãos. Como?
Você quer? Pode ter. Né? E muitas vezes é assim que Deus responde, né? Quando nós levantamos ídolos em nosso coração, que substituem o governo do Senhor, o que o Romanos não fala? Então eu vou te entregar a isso que você tanto ama. Você está entregue a isso. É isso que você quer? Entregue. Então Samuel experimenta um pouco o que Moisés experimentou, né? Rejeição em algum momento do povo. Mas não tem como escapar do governo de Deus, mas o povo quer rejeitar isso. E isso é estranho porque, olha só, Deus, como nós falamos, Deus prometeu um rei ao povo, Juízes mostrou a necessidade de um rei, né? Mas agora o povo pede um rei e Deus fala, rejeitaram a mim. Mas por que isso? Como eu disse, porque a motivação está errada. Tá? Achavam que esse novo sistema resolveria um problema, e não o arrependimento, e não a busca pelo Senhor. Então, em vez de seguir a direção de Deus, o povo segue os caminhos dos povos à sua volta. Por isso que é uma rejeição do reinado de Deus. Queriam um rei para poder confiar, mas deviam confiar no Senhor. O método humano resolveria. O socorro está na nossa forma de trazer a solução e não no Senhor. A gente sabe que os reis foram instrumentos das mãos de quem? Do Senhor. Deus se governa por meio do rei. Mas isso não está nas palavras dos anciãos. E Deus fala isso. Eles estão rejeitando a mim. E o versículo 8. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Então Deus relembra, isso não é novo, Samuel. Isso aí é de outras libertações. De outras libertações. Lá do Egito já começou isso aí, essa rejeição. Né? Eu liberto eles, daqui a pouco eles estão murmurando que tirou a gente de lá para fazer a gente morrer aqui. Que saudade da cebola do Egito, não é isso? Da comida de lá. E a murmuração, e Deus manda comida. Aí, de novo esse maná, murmura de novo. Estão rejeitando o Senhor o tempo todo. O tempo todo, nada está bom. O Senhor está sendo rejeitado. Samuel, não é novo isso. Desde o Êxodo. Rejeitam Samuel e rejeitam o Senhor. Quando rejeitam o representante do Senhor, aprovado, levantado pelo Senhor, estão rejeitando o próprio Senhor. Então Deus repete no 9: agora, pois, atende, dá para eles o que eles querem, porém, adverte solenemente, aqui, olha que palavra, adverte solene, assim, pessoal, presta atenção, senta todo mundo, sabe assim, é solene o negócio. Vocês vão ouvir, vocês querem? Então vocês vão ouvir o negócio. É sério agora. E explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então a reivindicação vai ser atendida. Isso é mencionado 2 vezes. Deus fala 2 vezes isso, atende a voz. Mas tem uma advertência formal que tem que ser dada. Vocês vão ter que saber o que vai vir aí. Então o Senhor aprova essa monarquia, mas adverte do preço. E é isso, gente. Sempre que Deus entrega o homem a seus desejos, Ele diz: você vai colher, né? Você vai colher. É esse, você vai colher o que você quer. Faça, mas vai vir preço para isso. E é isso que Samuel deveria fazer. Então, versículo 10 começa. Olha só, começa no versículo 10. O preço de se ter um rei como as outras nações. Vamos lá. Referiu Samuel, então Samuel, ouve do Senhor isso. Olha o papel do mediador aqui, não é? Do profeta. O Senhor fala com ele e ele vai para o povo e fala para o povo. Isso é profeta, mediador. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Quais? Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dele. Primeira coisa, povo: mamães e papais, seus filhos vão ser do rei, porque o rei vai precisar de gente para guerrear, para dirigir os seus carros e cavalos. Então, os seus filhos vão ser da realeza agora. Segundo,
E a gente, presta atenção nos verbos no verbo tomará, a partir de agora, tá? Quantas vezes ele aparece aí? E essa é a palavra-chave no discurso de Samuel. Tomar, tá? O rei e a sua corte vão precisar ser sustentados. Vai ter uma máquina estatal para sustentar. Vocês querem um governante? Vamos sustentar essa máquina agora. Então, prestem atenção no que vai ser. A corte precisa ser sustentada. Primeiro, os homens, aqui filhos são os homens, tá? Vão ser parte do exército. 12. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50. Guerra, para guerrear. Vai ter chefe ali, eles vão ser funcionário público aqui do exército. Outros para lavrarem, né, os seus campos para plantação e colherem as suas colheitas. Então o rei também vai ter campos e vai ter gente para cuidar da plantação do rei. Vão ser seus filhos. Vai ser tomado para trabalhar para o Estado, para o rei. E outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelho de seus carros. E vai ter gente para fabricar arma também. O rei vai precisar disso. Vai tomar seus filhos. Então, aqui nós estamos a primeira tomada. Homens. Tá? Homens para guerra. E para colher, plantar nos campos do rei. Esse é o primeiro preço. 13. Tomará, de novo o verbo, as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Olha aí. Então o rei vai comer, gente. Ele quer comer coisa boa, ele quer perfumes bons, ele vai querer luxo. Porque não é um rei conforme as outras nações, vocês querem? É isso que vocês querem, né? Um rei conforme os outros povos? O rei vai querer perfumistas, cozinheiras e padeiras. Então, agora as mulheres, eu falei dos homens, agora as mulheres. Também suas filhas vão ser tomadas de vocês, não vão escapar não, para fabricar perfume, para trabalhar na cozinha, para assarem os pães, que vão ter demanda no palácio, afinal esse monte de funcionário vai ter que comer. Tinham que atender a convocação do rei. Se você acha que o rei, por favor, a senhora poderia me ceder sua filha? Não, é convocação. Vamos. 14. Tomará, de novo o verbo, o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e o dará a seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará. Calma, aqui não é acabará, aqui é de dízimo. Tá? Aí outras traduções trará a 10ª parte. Tá bom? Esse dizimará aí é de dízimo, não é de vou dizimar, você não acaba, não é isso. Tá? Para dar aos seus oficiais, até porque vai acabar, não acabaria para dar aos oficiais. Uma parte delas vai ser para os oficiais e aos seus servidores. Então o rei vai tomar o melhor das lavouras, que é o rei, né? Ele vai querer o pior. Ele vai tomar o melhor do que você produzir, das suas uvas, das suas azeitonas, para atender os funcionários do rei, a realeza ali, tá? Os lavradores não vai ser mais dono, você não vai ser mais dono da sua colheita totalmente. Vai ter que sustentar o rei. Os seus servidores, os ministros, né, da Suprema Corte. Precisa ser sustentado, gente. Qualquer semelhança, nada a ver, tá, gente? Precisa sustentar a Suprema Corte, precisa sustentar os assessores. Precisa. Isso. Quer falar, Jonas? Não, ainda é pouco ainda, porque aqui a gente trabalha 5 meses, né, para falar. Isso foi só a 10ª parte, né? Olha isso. Foi menos. Olha isso. Então, 16. Deise quer falar. Vai mesmo. Deise quer falar. Deise, fala, Deise. Uma observação assim, que eu vejo um contraste entre Deuteronômio 16, fala do rei que Deus queria que fosse. 17, isso. 17, desculpa. Que não acumularia riqueza nem nada. Eu vejo o contraste do rei que vai ser rico, muito sério. Então assim, ele vai ter riqueza, ele vai ter muita coisa. E assim, é um contraste daquilo que Deus levantaria em Deuteronômio 17. Isso. E esse aqui agora, que vai ter tudo aquilo que Deus não queria, que ele vai exigir isso aqui. Então Deus também já está avisando, ele não vai ser como Porque vocês querem um rei, vocês querem imitar um rei do ímpio. outro, então vai ter o que o outro tem. É assim que eu o rei queria. funciona. Agora, como é que um rei, conforme Deuteronômio 17, funciona? Ele vai copiar essa lei para andar de acordo com a lei. Ele não vai ser injusto, não vai ser ganancioso, enfim, não vai ter muitos cavalos, não.
que já é realmente o contraste aqui. É o contraste. Porque aqui tá muito isso, assim. O Senhor está dando preço para eles. Né? É isso aí. Então vamos lá, 16, né? Também tomará, de novo o verbo, os vossos servos. Então você tem servo em casa? Então, vai ter que ser do rei agora. As vossas servas, homens e mulheres, os vossos melhores jovens, os vossos jumentos, e os empregará nos seus trabalhos. Então o rei vai precisar de força de trabalho para ele, vai pegar os seus servos para ele. 17, dizimará, pegará o dízimo, 17, do vosso rebanho, e vós sereis por servos. Então o povo vai ter que dar dízimo para o rei, as primícias, as melhores coisas para sustentar a corte do rei. Em resumo, vocês querem solução? Vocês vão ter problema, conforme os seus desejos e motivações. Vocês vão voltar a ser servos, porque isso vai tomar tudo de vocês, né? Vai ter alistamento militar obrigatório, trabalho forçado, apropriação de propriedade, carga tributária. Bem-vindos. Fala, Gu. Eu pensei também na resposta, mas uma coisa que eu estava pensando, quando Jesus fala que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, tudo isso que Deus coloca aqui, que o rei vai ter por direito, é algo que Deus tem por direito. Os filhos, a lavoura, tudo pertence a Deus. Mas ele não faz um governo opressor como esse rei fará. Então, ótima comparação, quando excelente. Jesus fala que o fardo dele é leve e o jugo é suave, que o pecado vai trazer um fardo mais pesado para você. Você acha que é liberdade, mas não é. A liberdade só tem com Cristo. Fique sob o meu governo, Deus diria, que é muito mais leve. Só que a gente, igual eles aqui, a gente não crê nisso. A gente quer fazer como a gente quer. E Deus fala, não obedece, você vai ver como é mais leve. Isso não entra na nossa cabeça de pecador. Serve pra gente. Serve pra gente. Boa palavra, excelente. 18. Qual a conclusão de Deus, então, naquele dia? Depois vocês perceberem tudo isso, vocês estão subsidiando uma máquina gigante que é a corte do rei, vocês vão clamar, por causa do vosso rei, que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então, a própria coisa pela qual eles clamaram, os levaria a clamar. Né? Então, vocês querem os seus caminhos conforme o seu tempo, conforme os seus desejos? É uma ironia o clamor aqui. Vocês vão clamar. Vocês estão clamando agora pelo rei, vocês vão clamar depois para tirar. Né? Isso a gente vai ver no reinado de Salomão, no final. Porque quando Salomão morre, vem Roboão, não é? E aí ele vai consultar lá os jovens. E aí, eu faço o quê? Dobra. Aí ele fala, o meu pai pesava, né? Eu vou ser pior. Ele é o dedinho mínimo do meu pai, eu vou pior. Isso tudo começou aí, né? Olha só, cumpre-se isso em Salomão perfeito. Porque aí Roboão vem pesando, oprimindo Israel. O que Salomão fez um pouco, Roboão coloca muito mais. Né? Então no dia que a ficha cair para o povo, vai clamar e Deus falou, não vou ouvir. Vocês foram avisados. Roboão, o que é? Roboão. Sei que vocês iam falar do dedinho, aí eu... Enfim, vamos lá. Porém o povo... Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Mas enfim, vamos lá. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel. Olha só o que o povo diz. Qual que seria o povo? Puxa vida. Samuel. Assim também não quero não. Samuel, fomos precipitados. Nos arrependemos. Assim nós não queremos. Mas o que é o povo? Quem somos nós? Quem é você aqui? Você é esse povo aí, eu sou esse povo aqui. Não, mas queremos um rei sobre nós. Mesmo sendo alertado do alto custo para ter um rei, a obstinação estava ali, né? Provérbios 12:15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Olha o insensato aqui. Aos meus próprios olhos é isso mesmo, eu quero um rei. Israel ouve de Deus a sabedoria por meio do profeta,
Veja, Israel sabe quem é Samuel. Sabe que Samuel, imagina, Samuel falou assim, ó, eis que o Senhor vos diz. Porque ele falou as palavras do Senhor ao povo. Você imagina como Samuel falou para o povo solenemente. O Senhor disse. Cara, é Samuel falando isso da parte de Deus. E o povo fala, não. A gente passa por isso tão rápido, né? Mas é o mediador que no capítulo anterior se mostrou gigante, dizendo, o Senhor disse a vocês. E o povo fala, não, nós queremos. Meu Deus. Israel é inensinável, né? Assim, não entra, apesar de tudo. Mas ele fala, não, cadê? 19, né? Para que sejamos também como as outras, os gentios. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer a nossa guerra. Meu Deus do céu, tinha acabado de ganhar uma guerra que Deus trovejou contra os filisteus, porque Samuel orou, sacrificou, teve arrependimento, mas não, o rei vai ganhar nossas guerras. Meu Deus do céu, então, eles queriam ser como outras nações, ter uma influência social destacada, desejavam que o rei governasse, queriam que alguém saísse adiante deles para guerrear. O povo repete por 2 vezes, seremos como as outras nações. Eles querem que Israel seja uma nação como as outras nações, né? É uma negação de identidade aqui, porque Israel foi chamado para ser santo, e santo aqui é separado, claro, tem a questão da purificação, de se livrar do pecado, mas tem o aspecto de santo e separado. Israel está negando ser separado. Eles foram chamados, vós sereis nação santa, vocês são separados dos outros, e aqui ele está falando, nós queremos ser como os outros. Era um povo especial, porque tinha um Deus, um único Deus, Deus diferente, né, de todos os outros pretensos deuses, uma nação para ser luz, tinha uma identidade missional, para ser vitrine para os outros povos. Então, quando rejeitam o governo do Senhor, eles estavam querendo ser como os outros, conformar-se com o mundo, e isso é rejeitar a Deus. Você quer se conformar com o mundo? Então saiba, quem é amigo do mundo, Tiago diz, é inimigo de Deus, está querendo se conformar, e a tua identidade se você é um salvo, é separação, não é amizade. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos ter amizade com Deus, mas estou dizendo que a nossa postura diante do mundo é de separação. Nós, idealmente, não devemos querer o que o mundo quer, nos satisfazer com o que o mundo satisfaz, ter nossa alegria no que o mundo tem. Mas Israel quer ser como as outras nações. É uma distorção de identidade aqui. A conduta olha para o cananeu e fala, eu queria ter um rei, eu queria ser quem eles. E Yahvé governa esse povo. É um coração insensato, né? Tem segurança em Deus, tem tudo em Deus. Quem luta por Israel? Contra os amalequitas, lá em Êxodo 17, um povo que sai escravo do Egito e contra um povo armado no deserto. E quem ganha? Israel, com Moisés com as mãos para cima, assim, não é? É o Senhor que ganha. Jericó, quem que ganhou? O Senhor, é sempre o Senhor que venceu. Estou querendo um rei para vencer guerra. Acabaram de ver trovões ali. Viver pela fé é difícil, né? É difícil, a gente quer ver. Quero ver a pessoa aqui. Porque viver pela fé no Deus invisível é difícil. Acho que aí tem também vaidade, tem querer ser... Era um povo separado que queria ser só mais um povo. A questão de identidade está sendo jogada aqui. Nós não somos esse povo, a gente quer ser igual. A gente quer ser igual a todo mundo. Isso tem muitas aplicações para nós, irmãos, né, em diversas áreas da vida. Né? O governo de Deus sobre nós nos faz tomar decisões diferentes que o mundo toma, nos faz fazer escolhas diferentes que o mundo faz, mas muitas vezes nós rejeitamos isso deliberadamente. Não, quer saber, um pecadinho, nós fazemos isso, e Deus fala, eu governo sobre você. Nós falamos, não quero, nessa área aqui não, nessa área aqui deixa que eu decido, Deus. Nas outras talvez eu dê o espaço para o teu governo, mas nessa área aqui quem governa sou eu que decido, do meu jeito.
Adilson. Estavam tão obstinados a não querer Deus governando sobre eles. Isso, é isso. Não perceber. Você percebe lá que na época de Josué, que os gibeonitas chegaram lá, Aham. ele falou, não, a gente quer. Enganaram, né? Enganaram eles, mas tinha temor a Deus. Né? Aí Israel não está tendo temor a E Deus. são os anciãos. São os que representam o povo que vem com isso. É uma tristeza. Você vê, acabaram de sair de um capítulo de arrependimento. Olha como o ciclo volta. Depois, talvez 20 anos se passaram aqui. O povo arrependido que foi consultar Samuel já é um povo obstinado agora. Obstinado. 21. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, olha o mediador. Olha que coisa, gente, Samuel. Ele leva para o Senhor. Olha o papel de intercessor aqui, né? A única preocupação de Samuel é: eu vou consultar quem eu devo consultar. É maravilhoso isso. Ele exerce o papel de mediador, ele ouve o povo e leva para o Senhor em oração. Qual a resposta de Deus para ele? Então o Senhor lhe disse a Samuel: atende, terceira vez que Deus fala. Eles querem, acabaram de saber o preço e falaram: não, nós queremos um rei. Entrega e estabelece um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Talvez aqui Samuel ainda querendo, tentando, né? Vai que eles mudam de ideia. Vai para casa, depois eu penso nisso, né? Eles voltem para casa, né? O Senhor então reitera a palavra, ratifica, né? Dando ordens: vai, atende. E Samuel despede o povo, cada um para a sua casa. E é isso. Samuel fica sozinho pensando no problema. Pensando no problema, meu Deus do céu, né? Você tem que escolher um rei desse povo. Algumas conclusões aqui do nosso texto. Gente, desde o Éden, Deus está sendo rejeitado, o governo de Deus. Né? Qual é a palavra da serpente? Foi assim que Deus disse? Não, não é assim. Deus foi rejeitado. O governo de Deus foi rejeitado ali. E vem sendo rejeitado. Né? Isso tipifica a humanidade. Nós rejeitamos a Deus como rei. Ainda que você não escolha assim, você satanista, não é isso. É quando você escolhe o que Deus fala para você não escolher. Em diversas áreas, decisões pequenas da nossa vida, nós rejeitamos o governo de Deus. Eu estou aqui pensando que quando você é criança, você rejeita os seus pais, os seus pais. Quando você vira adolescente, você também rejeita conselhos mais velhos. E quando você é jovem, você rejeita a palavra, vai atrás de pessoas que não são crentes para casar. E assim vai, cada época. Ótima ilustração cada também. Fase da Muito vida, bom. e o adulto também faz isso. Por exemplo, meu dinheiro é meu dinheiro, já dei os 10%, acabou. O resto é meu, se você quiser, pode chorar e pedir para os missionários que eu não dou, porque o dinheiro eu peguei. Então, em cada fase. Cada fase imita Adão, né? Porque está dentro da gente isso. É o pecado. É uma ótima ilustração. As fases a gente rejeita o tempo todo. A autoridade. E quando a gente é filho, a gente rejeita. E depois, quando você é pai, você também rejeita os conselhos de Deus. Você tem que exortar seu filho. Não provoquei os filhos a ira. Não, quem decide na minha casa sou eu. É uma rejeição de governo de Deus. Exato. A falta de disciplina também. Não, hoje eu não posso. Você pode fazer o que quiser, toma o celular, né? É isso que a gente faz. A gente rejeita o que Deus quer porque é trabalhoso. É difícil andar pela fé. É disciplina que a gente. Excelentes aplicações, irmão. Muito bom. Ilustrações na área diária da nossa vida que nós rejeitamos Deus governar, de fato. Né? E 1 Samuel 8 é o retrato de nós, irmãos. Né? Quão facilmente nós empregamos mal nossa confiança. Tiramos de Deus e colocamos em nossas decisões e métodos. Quanta vergonha nós temos de sermos separados do mundo. É o nosso retrato. Às vezes a gente tem vergonha de ser separado. Eu quero ser igual nessa área. Não quero ser separado aqui. Isso vai me trazer vergonha para a minha imagem. Quão resistentes nós somos também a qualquer palavra que não concorde com a nossa, com o nosso querer. Somos nós. Tá? Quando a gente fala de Deus para as pessoas, nunca rejeitam a palavra. Rejeitam. Mas veja, esse é o nosso texto. Né? E uma lição importante aqui, né?
tem momentos na vida em que podemos pedir a Deus algo e Deus permite que a gente tenha o que a gente quer. Para a gente cair um pouquinho na lama e entender, né? Eu vou te entregar. Isso é o pior castigo de Deus. Deixar você fazer o que você quer e... Então vai. Isso é uma entrega, é muito ruim isso. E às vezes Deus faz isso para nos apertar e ver para onde a gente foi. Você quer? Então faça. O buraco é grande. Vai cair um buraco grande. Então vamos lá. Vamos tentar entender o nosso texto aqui, finalmente. Estruturação aqui do texto. Vamos lá, 1 ao 3. A má conduta, não é? Olha lá. Nós vimos isso. Samuel, com idade avançada, constituiu seus filhos Joel e Abias como juízes, lá em Berseba, certo? Versículos 1 e 2. E versículo 3, a maneira ímpia que os dois filhos exerciam no juizado. Do 4 ao 5, nós vemos os anciãos apresentando o descontentamento e a resolução. Veja, eles não vão consultar Samuel, eles vão apresentar a resolução. Do 6 ao 9, Samuel consulta o Senhor sobre a resolução, certo? Ele não se agrada, versículo 6, o Senhor fala, ó, não, eles estão rejeitando a mim. Não é você, é a mim. Então, dá a eles o que eles querem. E em versículo 9, o Senhor ordena a Samuel, mas você vai advertir. Você vai mostrar o preço de ter um rei. E aqui eu coloquei, né, tudo esmiuçado, ó. Qual é o preço de ter um rei? Olha lá. Homens serão empregados, cavaleiros, capitães, ceifadores, fabricantes de armas e carros. Mulheres serão empregadas, perfumistas, cozinheiras e padeiras. Servidores da realeza serão sustentados pelas plantações e impostos dos israelitas, dos dízimos. Certo? Isso é o preço de você ter um rei. Versículo 16. Servos, servas e animais para a realeza. Jumentos lá, servos e servos. 17. Dízimo do rebanho para a realeza. E 18. Deus não vai ouvir quando vocês clamarem. Isso é o preço. Essa é a advertência solene. Qual foi a resposta? Não, nós queremos ver que a gente quer ser igual às outras nações. E por fim, a mediação de Samuel, de novo o mediador, entre o povo e o Senhor. Samuel leva ao Senhor a resposta, o Senhor ordena a Samuel que atenda ao povo, e Samuel ordena aos anciãos que voltem para casa. Vou pensar nisso aqui. Vamos lá. Isso aqui é mais difícil um pouco. Sobre o que esse texto está falando, gente? É mais difícil hoje, tá? Eu quebrei uma cabeça. Isso tem no nosso ensino. Então, assim, tenta olhar mais literalmente no texto. Samuel, estou escrevendo sobre o que agora? Agora eu estou escrevendo sobre... Isso. Tem que ter um pedido de um rei. Claro, tem a rejeição. Claro que tem aí. O que eu escrevi você está falando sobre os diálogos entre os anciãos de Israel, Samuel e o Senhor, que envolveram esse pedido. Ou poderia que envolveram a rejeição de Deus e o pedido de um rei. Você percebe que o texto todo é povo, Samuel, Samuel, Deus, Deus, povo, povo, Samuel. Esse é um diálogo o tempo todo. É uma troca de argumentação aqui. O texto é essa triangulação, Deus, Samuel e povo. O povo vê, os anciãos veem o problema, levam a Samuel, Samuel leva ao Senhor, o Senhor responde, Samuel leva ao povo, o povo responde, Samuel leva ao Senhor. Então você tem os diálogos aqui, envolvendo a rejeição, envolvendo o pedido de um rei. E aí eu vou resumir o texto. O texto está dizendo que a má conduta dos filhos de Israel, como o juiz em Berseba, levou os anciãos de Israel a Ramá, para levarem a Samuel seu descontentamento e sua resolução, que o rei fosse constituído. Samuel não se agrada da resolução e ora ao Senhor, que ordena a Samuel atender ao pedido dos anciãos, mas antes adverte sobre o preço de se ter um rei. Os anciãos mantêm sua resolução e o Senhor ratifica a Samuel a ordem de atendê-los. Samuel então os ordena que voltem às suas cidades. Perceba que esse resumo é essa triangulação. Povo, Samuel, Samuel, Deus, Deus, Samuel, Samuel, povo. O tempo todo Samuel fazendo a mediação disso. Mas o ponto é, pediram um rei.
Podia chamar o filme de O Negociador. Ele está no meio o tempo todo, mas ele faz bem, ele ora ao Senhor e ele está lá, está negociando isso. Ele está tentando dissuadir o povo. Está tentando. É boca de Deus para o povo, né? Vamos lá. O que esse texto nos ensina? Qual a ideia? Oi? Obedece, povo. Obedece, povo, pelo amor de Deus. Mas veja, ó, nós temos um povo que rejeita, nós temos a advertência, certo? E o povo ainda rejeita. Pensa nisso. O que isso nos traz de ensino? Eu acho que a gente tem que estar com os ouvidos atentos a ouvir o que Deus está falando, ditando. Você tem que pedir para Deus a orientação e quando Ele der a direção, você obedecer. Ótima aplicação, ótimo. Isso está na aplicação do texto, então no chamado para a igreja. Aquele texto que fala como o rei seria, eles tinham irmãos nesse tempo? Era conhecido? Sim, o livro estava escrito. Em nenhum momento os anciãos chegaram para Samuel e falaram, não, Samuel, peraí. Foi falado que eles estavam tão cegos pela decisão dele, A que gente lembraram. Parece alguém que eu vi no espelho hoje, que tem isso aqui, ó, que tem isso aqui na mão, mas que quer andar de fora. E às vezes fala assim, poxa Guilherme, em nenhum momento você olhou para cá e falou, eu tenho que andar assim. Mas não. Hoje é como eu quero. Parece você ou não? Eu acho que de vez em quando Deus não entende que a gente tem uma opinião boa. Olha aí o advogado do. É pastor. Mas veja, Deise, é isso mesmo. Poxa, será que eles tinham a mão? Deuteronômio que assim, andem aqui, que vocês vão colher bênção. Não. E eram os anciãos, não eram o povo. E eram os presbíteros, era a liderança, era o povo que instruía, era o povo que isso. O que eu escrevi como ensino, irmão, é assim, ó. Para mim, foi difícil aqui, tá? Quando o povo da aliança resolve rejeitar, essa palavra rejeição tem que estar no nosso ensino, tem que estar. Quando o povo da aliança resolve rejeitar o governo do Senhor por meio de seu mediador, são advertidos do perigo, mas entregues aos seus desejos e motivações mundanas. O que esse texto me ensina? Que quando eu, o povo da aliança, teimo em rejeitar o governo de Deus sobre mim, eu sei que eu tenho advertência, mas se eu tenho, Deus vai me entregar, Deus vai me entregar os meus desejos mundanos. Por que é mundano aqui? Porque eu quero ser como os outros. Eu quero ser igual aos outros. Mas eu fui chamado para ser separado. Os meus desejos, né? É? Eu quero fazer aquilo que eu quero, que eu gosto, que eu vejo. E isso é povo da aliança, gente. Quando o povo da aliança age assim, Deus adverte, mas entrega. Porque Deus falou 3 vezes no texto: atende a voz. Isso é importante. Se Deus repete 3 vezes um negócio, é porque é pra gente grifar isso. É porque Deus é um pai amoroso, né? Ele quer que a gente aprenda. Ele está querendo que vá naquele caminho. Você quer dizer, tá, então faz para você ver as consequências que você vai ter disso que você está buscando. Esse amor de pai é uma disciplina. Deixar você fazer, está disciplinando. E às vezes a gente fala assim, ó, Deus é maravilhoso. E você está fazendo o que você quer. Ele está olhando, rapaz, eu estou te disciplinando, você está falando que eu sou maravilhoso, com outra perspectiva na cabeça. Você fala, Deus é bom, olha, eu consegui. E isso Deus assim, ó, eu estou te disciplinando, viu? Eu estou disciplinando você. Eu acho bonito na escritura quando ele fala, né? Que Deus disciplina aquele que ele ama. Que ama. Aquele que ele não ama, ele deixa fazer o que quer. E a pessoa traz assim, Deus me ama, ele me abençoa em tudo, eu faço tudo e Deus está dizendo só amém, amém, amém. Só que é totalmente Isso é disciplina. É totalmente oposto. É isso. Pensando mas se a política, O que você quer. Olha, como é que se a é? nossa política também, se a gente reclama tanto, não é uma disciplina já de Deus para a nossa. A gente só sabe falar do governo que rouba, do governo que não faz, mas irmãos, nós também roubamos de Deus, nós também roubamos da obediência, roubamos da igreja e temos disciplina. Temos disciplina e a gente está falando a ela que esse governo
acho que Deus pode estar nos disciplinando também através do governo. E a gente não gosta, lógico que não gosta. Mas a gente não gosta de olhar no espelho. É isso que eu falo. Eu olho para mim, quando eu olho esse texto, eu olho para mim. Como eu desprezo, como eu rejeito o governo do Senhor em áreas da minha vida. E ele muitas vezes fala, então faz. Depois que os profetas, Mesma coisa com os profetas, né? Deus ia lá com o profeta Amós, Obadias, colocar um dedo na cara e o povo. Não, nós não queremos isso. Nós não queremos. Cristo no texto. Atos repete Êxodo, homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais, o qual os profetas não perseguiram, qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Olha os pais aí, os anciãos sendo dura cerviz, incircuncisos de coração, rejeitam o governo de Deus sobre si, foram advertidos, mas vão ser entregues. Cristo no texto, para terminar, como é que vê Jesus aí? Gente, um dos caminhos para ver Jesus é contraste. Quando você tem uma coisa muito ruim, Cristo é sempre o contraste disso. Né? Então aqui a gente pode olhar para Cristo como um contraste de o que um rei faria. Né? Mas antes disso, eu vou olhar aqui, ó. Jesus é o mediador rejeitado, não é isso? Quem foi rejeitado pelos seus veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram, não receberam. Ele, Jesus, é o Yahvé rejeitado do governo. Chegou lá, os fariseus disseram, você não. E ele foi rejeitado dos gentios até porque não veio com toda a pompa de um rei. Ele não veio com exército, ele veio com nada. Ele veio com a manjedoura, ele veio com a família humilde. Não veio com essa pompa toda que o rei Ele veio conforme o rei que a lei... Ele não veio conforme o rei dos outros povos. Ele veio conforme... Ele cumpriu. Ele veio conforme Deus falou. Deus disse o aquela tempo descrição, todo. né? Ele veio conforme a prescrição e ele foi rejeitado. Ao rejeitar o governo de Jesus, quem Israel estava rejeitando? O próprio Deus que chamava de Pai. Jesus falou, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Se vocês rejeitam a mim, vocês estão rejeitando a Ele, ao que me enviou. Quem rejeita o Filho não tem o Pai. 1 João diz, 2:23. Quem rejeita o Filho não tem o Pai. E o que mais é o que eu vejo Cristo aqui? Eu vejo como o contraste desse rei, né? Jesus é o rei que governa sobre o seu povo. Como? Ele não é o rei que tomará. Ele é um rei que dá a vida, ele se doa. Jesus é o rei oposto ao rei das outras nações. Ele dá a vida. Ele não é como as nações, porque ele serve. No seu reino, em seu reino ele dá vida eterna, ele não oprime. Então ele é um contraste do rei mostrado no texto. É assim que eu vejo Jesus nesse texto. Sim, se eu olhar como Samuel como um mediador, sempre eu tenho um tipo de Cristo ali. Ele leva, né? Ele está no meio o tempo todo. Ele faz o papel de... E foi rejeitado também. E foi rejeitado. Então, quando rejeitam Samuel, é um tipo de rejeição ao Messias, que é rei, profeta e sacerdote, os 3 ofícios. Ele está sendo rejeitado. Mas Deus fala, estão rejeitando a mim, Samuel. Quando rejeitam a ti, rejeitam a mim. É Cristo sendo rejeitado pelos seus. Difícil textura, né? Bateu muito na gente. Graças a Deus por isso. Porque a gente foi alertado de muita coisa, gente. Que nós somos esse povo. Quem sou eu aqui? Sou Samuel. Não, você que é Samuel. Você é o povo. Você é o povo que é Samuel. Se você tem alguém aqui, é com o povo rebelde que rejeita o governo de Deus. Que Deus nos dê arrependimento em diversas áreas da nossa vida que nós rejeitamos o governo dele. Vamos ficar em pé, vamos encerrar? Pode parar a gravação. Semana que vem começa a saúde.